Se hoje você tem dificuldade para se levantar de uma cadeira sem se apoiar, este vídeo pode mudar sua vida. Muito bom dia, minha gente querida. Sou o Dr. Roberto Andrade e antes que você continue rolando a tela, preciso que você fique comigo nesses minutos, porque o que vou revelar hoje é possivelmente a informação mais importante que você vai ouvir este ano sobre sua saúde muscular, sua independência e sua qualidade de vida. Hoje vamos falar da fonte de proteína mais poderosa para fortalecer pernas e músculos, mesmo se você tem 70, 80 ou 90 anos. E sim, você ouviu bem, 90 anos, porque ao contrário do que muitos pensam, o músculo não morre com a idade. O que morre é o hábito de alimentá-lo corretamente. E isso, meu amigo, tem solução. Mas antes de começar, um favor muito especial. Se você aprecia ter informações médicas sérias, gratuitas e no seu idioma, clique nesse botão de se inscrever e dê like neste vídeo. Isso nos ajuda a continuar chegando a mais pessoas idosas que precisam desta informação. Pronto, então vamos começar. Quero que você feche os olhos por um momento e imagine a seguinte cena. São 7 horas da manhã. Você acorda e a primeira coisa que sente antes de colocar o pé no chão é aquele peso nas pernas, como se tivesse sacos de areia amarrados às coxas. Você se senta na beira da cama e precisa se apoiar com os 2 braços para se levantar. Anda em direção ao banheiro e sente que os joelhos avisam a cada passo. Chega à cozinha, tenta se abaixar para pegar uma panela no armário de baixo e tem que pensar 2 vezes, porque não tem certeza se consegue se levantar sozinho. Essa cena lhe parece familiar? Se sim, quero que você saiba que não está sozinho. Milhões de idosos no Brasil e em toda a nossa querida América Latina vivem essa realidade todas as manhãs. E o mais importante, não é culpa sua. Ninguém lhe ensinou o que vou lhe ensinar hoje. O que você está experimentando tem o nome médico sarcopenia, que em termos simples significa a perda progressiva de massa muscular que ocorre com o passar dos anos. A partir dos 50 anos, o corpo humano pode perder entre 1% e 2% da sua massa muscular a cada ano, se não forem tomadas as medidas corretas. E depois dos 60, a perda pode se acelerar ainda mais. Mas aqui vem a parte que me parece crucial que você entenda. A sarcopenia não é inevitável, não é um destino selado. É, em muitos casos, uma consequência direta do que comemos, ou, mais precisamente, do que deixamos de comer. E hoje vou revelar as 5 fontes de proteína mais poderosas, respaldadas por estudos científicos, que podem ajudar seu corpo a recuperar essa força que você sente que está perdendo. Mas primeiro, permita-me explicar por que isso importa tanto. Porque se você entende o porquê, vai se comprometer muito mais com o que fazer. Pense no seu corpo, como em um automóvel. Esse carro maravilhoso que é você passou a vida inteira percorrendo caminhos, trabalhando, criando filhos, construindo sonhos. Mas todo carro, por melhor que seja, precisa de manutenção, precisa de combustível de qualidade e precisa que suas peças sejam revisadas e substituídas quando necessário. Agora bem, qual é a peça mais importante do corpo que começa a se deteriorar com a idade? O músculo. E o combustível específico de que esse músculo precisa para se manter forte, para se reparar, chama-se proteína. As proteínas são como os tijolos de construção do seu corpo. Sem tijolos suficientes, a casa se enfraquece. Sem proteína de qualidade suficiente, o músculo encolhe, enfraquece e lentamente perde sua capacidade de sustentá-lo em pé, de dar-lhe equilíbrio, de permitir que você suba uma escada ou carregue as compras. E aqui vem algo que muitos médicos não explicam com clareza suficiente. As necessidades de proteína aumentam com a idade, não diminuem. Os estudos publicados em revistas como o Journal of the American Medical Association e o American Journal of Clinical Nutrition confirmam que os idosos precisam entre 1,2 e 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, enquanto um adulto jovem precisa apenas de 0,8 gramas. Ou seja, seu corpo, precisamente agora que está mais velho, precisa de mais proteína, não menos. Por quê? Porque o músculo envelhecido é menos eficiente para usar a proteína que consome.
É como se você tivesse um motor mais velho que precisa de gasolina de melhor qualidade e em maior quantidade para funcionar igualmente bem. Por isso, escolher as fontes corretas de proteína se torna algo absolutamente crítico para a sua saúde depois dos 60. E prometo que no final deste vídeo vou revelar qual é o fator número 1, o segredo que muito poucos conhecem, que determina se essas proteínas realmente funcionam no seu corpo ou se simplesmente passam sem cumprir sua missão. Então, fique até o final. Começamos nossa contagem regressiva no número 5. E este primeiro pode surpreendê-lo, porque muitos de vocês o têm na cozinha agora mesmo e talvez o tenham subestimado, ou pior ainda, evitado por medos que a ciência já superou. Estamos falando do ovo inteiro, sim, com sua gema incluída. Durante décadas nos disseram que a gema do ovo era má, que o colesterol que ela contém era perigoso para o coração. Hoje a ciência atualizou essa informação. Uma meta-análise publicada no British Medical Journal em 2020, que analisou dados de mais de 500 mil pessoas, concluiu que o consumo moderado de ovos inteiros não aumenta o risco cardiovascular em pessoas saudáveis e que, para idosos, os benefícios são claramente superiores aos riscos. Por que o ovo é tão poderoso para o músculo? Porque contém todos os aminoácidos essenciais. Lembra que falei dos tijolos de construção? Pois bem, as proteínas são feitas de peças menores, chamadas aminoácidos. Há 9 aminoácidos que o corpo não consegue fabricar sozinho e que tem que obter dos alimentos. O ovo os contém todos, os 9. Por isso, os nutricionistas o chamam de proteína completa. Mas há mais. A gema do ovo contém leucina, que é o aminoácido mais importante para ativar a síntese muscular. Ou seja, para dar a ordem ao corpo para fabricar músculo novo. Também tem colina, que é fundamental para a saúde cerebral, algo que nos interessa muito, porque queremos que sua mente esteja aguçada. Uma recomendação prática para os idosos. A quantidade adequada geralmente está entre 2 e 4 ovos por semana, preferencialmente em preparações simples, como cozidos ou pochados, que preservam melhor seus nutrientes. No entanto, sempre digo isso, consulte seu médico de família antes de fazer mudanças importantes na sua dieta, especialmente se você tem diabetes ou colesterol elevado, porque cada caso é diferente. Avançamos para o número 4, e este é um dos meus favoritos, porque não apenas fortalece o músculo, mas também dá um presente enorme ao seu cérebro e ao seu coração. Estamos falando do peixe azul, salmão, sardinha, atum, cavala, arenque. O peixe azul é extraordinariamente rico em proteína de alta qualidade e tem algo que nenhuma carne vermelha pode oferecer, os famosos ácidos graxos ômega 3. E quero que você entenda por que esse detalhe faz toda a diferença. Um dos grandes inimigos do músculo na velhice não é apenas a falta de proteína, mas a inflamação crônica de baixo grau. Imagine-a como um incêndio pequeno mais constante, que arde dentro do seu corpo, enfraquecendo seus tecidos, deteriorando suas articulações, afetando sua memória. Esse fogo silencioso é em parte responsável pela sarcopenia, e os ômega 3 do peixe azul agem como água sobre esse fogo. Os estudos publicados no American Journal of Clinical Nutrition demonstram que o consumo regular de ômega 3 reduz os marcadores de inflamação e melhora a resposta muscular à proteína, especialmente em idosos. Há um estudo particularmente fascinante realizado na Universidade de Aberdeen, na Escócia, onde se pegou um grupo de idosos com mais de 65 anos e o suplementou com ômega 3 de peixe durante 18 semanas. Ao final do estudo, o grupo que recebeu ômega 3 mostrou um incremento significativo na síntese de proteínas musculares comparado ao grupo controle. Em termos simples, o ômega 3 fez com que seus músculos aproveitassem melhor a proteína que consumiam. É como se melhorasse a antena receptora. Quanto o peixe azul recomenda a evidência científica? Pelo menos 2 porções de 150 gramas por semana. Se o peixe fresco é caro ou difícil de conseguir na sua região, as sardinhas em lata ao natural são uma alternativa excelente e econômica, que muitos estudos comprovaram que preserva praticamente os mesmos nutrientes.
Siga comigo porque no número 3 vou falar de algo que você provavelmente consome todos os dias e que pode estar processando de maneira equivocada. E quando eu contar isso, você vai entender por que seus músculos podem não estar recebendo tudo o que precisam, apesar de você comer bem. Chegamos ao número 3. E aqui quero que você sinta um pouco de orgulho, porque a proteína da qual vou falar agora é parte da nossa cultura, da nossa identidade latino-americana. Estamos falando das leguminosas: feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, favas. Nossos avós e bisavós sabiam algo que a ciência moderna agora confirma com estudos, que esses alimentos que fazem parte da nossa mesa há séculos são uma fonte extraordinária de proteína de alta qualidade. Um prato de lentilhas cozidas de 200 gramas fornece aproximadamente 18 gramas de proteína, além de fibra, ferro, folato e uma ampla gama de micronutrientes que seu corpo precisa. Um estudo publicado na revista Nutrients em 2021 demonstrou que o consumo regular de leguminosas em idosos estava associado a maior massa muscular, melhor função cognitiva e menor risco de fragilidade física. Agora bem, menciono um ponto muito importante que muita gente não sabe. As leguminosas são o que se chama de proteína incompleta, o que significa que por si só não tem todos os aminoácidos essenciais. Mas aqui vem o truque que nossas avós aplicavam sem saber que era ciência pura. Quando se combinam as leguminosas com cereais, como arroz, milho ou trigo, os aminoácidos de um complementam os do outro e juntos formam uma proteína completa e poderosa. Por isso, o famoso arroz com feijão não é apenas tradição, é ciência nutricional aplicada. Nossos ancestrais descobriram isso de forma empírica e hoje os estudos nos confirmam. Uma recomendação prática: tente incluir leguminosas pelo menos 3 vezes por semana. Se seu estômago é sensível e você sente muitos gases com leguminosas, o truque está em deixá-las de molho por pelo menos 8 horas antes de cozinhar e descartar a água do molho. Isso reduz consideravelmente os compostos que causam flatulência. Estamos chegando aos melhores, minha gente. Vamos ao número 2 da contagem. E este é um clássico que nunca sai de moda, porque a ciência o respalda completamente. Estamos falando do frango e do peru, especialmente o peito, que são provavelmente as fontes de proteína animal mais estudadas no mundo para manutenção muscular em idosos. Uma porção de 100 gramas de peito de frango cozido fornece entre 30 e 31 gramas de proteína, com muito pouca gordura saturada. Isso torna uma proteína altamente biodisponível, o que, em termos simples, significa que seu corpo pode absorver e usar essa proteína com muita eficiência. O que torna o frango e o peru especialmente valiosos para os idosos é seu conteúdo de leucina. Já mencionei antes que a leucina é o aminoácido-chefe que ativa a maquinaria de construção muscular do corpo. Pois bem, as aves são das fontes mais ricas em leucina que existem. Um estudo do International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism demonstrou que para ativar de maneira ótima a síntese muscular em idosos, são necessários pelo menos 2,5 gramas de leucina por refeição. E uma porção adequada de peito de frango ou peru cumpre perfeitamente esse limite. E aqui quero dar um conselho prático muito importante, que tem a ver com a forma como você distribui seu consumo de proteína ao longo do dia. Muitos idosos cometem o erro de comer pouca proteína no café da manhã e no almoço, e concentrá-la toda no jantar. A pesquisa científica, particularmente os trabalhos do Dr. Douglas Paddon Jones, da Universidade do Texas, demonstra que o músculo aproveita muito melhor a proteína quando ela é distribuída de maneira uniforme em 3 ou 4 refeições ao longo do dia. Então, se sua porção-alvo é de 90 gramas de proteína por dia, porque você pesa 60 quilos, o ideal é consumir aproximadamente 30 gramas em cada uma das 3 refeições principais, em vez de tentar consumi-los todos de uma vez. Pequenas porções de frango ou peru no café da manhã, no almoço e no jantar podem fazer uma enorme diferença na forma como seu músculo responde. Tá no meio. O que você acabou de ver é só uma pequena parte do que a nutrição e os hábitos certos podem fazer na sua saúde depois dos 60.
No livro Saúde após os 60, eu explico como usar alimentos comuns para ajudar na força muscular, na circulação, na memória e no bem-estar geral. Se quiser ver tudo isso em detalhe, o link está na descrição. E chegamos, minha gente querida, ao número 1, o mais poderoso, aquele que prometi revelar no final. Mas antes de chegar lá, preciso contar algo que talvez ninguém tenha dito ainda, sobre por que seus músculos podem estar ignorando a proteína que você consome. E isso me leva a uma pergunta crucial. Você já percebeu que come bem, que não descuida da alimentação, mas mesmo assim suas pernas continuam fracas, seus braços já não têm a força de antes e você se cansa com facilidade? Sente que, apesar dos seus esforços, algo não está funcionando como deveria? Isso tem uma explicação científica muito concreta e tem a ver com algo chamado resistência anabólica. É um conceito que poucos médicos explicam aos seus pacientes idosos, mas que é fundamental para entender por que o número 1 da nossa lista é tão absolutamente decisivo. Quando somos jovens, o corpo responde rapidamente à proteína que comemos, converte-a em músculo com eficiência. Mas à medida que envelhecemos, esse processo se torna menos sensível. O músculo, por assim dizer, fica surdo aos sinais da proteína. Precisa de um estímulo maior e de melhor qualidade para reagir. E esse estímulo, essa chave que abre a porta e diz ao músculo: desperta, é hora de crescer e se fortalecer. É precisamente o fator que revelarei no número 1 da nossa lista. Fique, porque o que segue é o mais importante de todo o vídeo. E aqui estamos, minha gente, o número 1, a fonte de proteína mais poderosa que a ciência identificou para combater a sarcopenia e fortalecer o músculo em idosos. Estamos falando da proteína de soro de leite, conhecida em inglês como whey protein. E antes que você pense, isso é para os jovens que vão à academia? Permita-me dizer que precisamente os idosos são os que mais se beneficiam dessa proteína. A ciência diz isso com clareza. O soro de leite é um subproduto do processo de fabricação do queijo. Quando o leite é separado para fazer queijo, obtém-se duas frações proteicas, a caseína, que é sólida, e o soro de leite, que é líquido. Esse soro é processado e concentrado para obter o que conhecemos como proteína de soro whey. Por que é o número 1? Por 3 razões científicas muito concretas. A primeira, tem o perfil de aminoácidos mais completo e de maior qualidade de qualquer fonte proteica natural conhecida. Contém todos os aminoácidos essenciais em proporções ótimas e tem o índice Dias mais alto possível. O Dias é a escala científica mais moderna para medir a qualidade proteica de um alimento. A segunda razão, e esta é crucial, o soro de leite contém a maior concentração de leucina de qualquer fonte proteica. Estamos falando de entre 10 e 11 gramas de leucina por cada 100 gramas de proteína. Lembra do que falei sobre a leucina? Esse aminoácido-chefe que ativa a construção muscular? Pois bem, o soro de leite é literalmente a fonte mais rica nesse ativador, mas a terceira razão é a que, na minha opinião, torna o soro de leite verdadeiramente especial para os idosos: sua velocidade de absorção. O soro de leite é uma proteína de digestão rápida. O corpo a absorve e a leva ao músculo em apenas 30 a 60 minutos. Isso é exatamente o que o músculo envelhecido, que desenvolveu resistência anabólica, precisa. Precisa que a proteína chegue rápido, em alta concentração e com muita leucina para vencer essa resistência e ativar a síntese muscular. Agora, qual é o respaldo científico? É avassalador. Uma meta-análise publicada no British Journal of Nutrition, que analisou 49 estudos clínicos controlados, concluiu que a suplementação com proteína de soro de leite, combinada com exercício de resistência moderado, produz aumentos significativos em massa muscular e força em idosos. Outro estudo da Universidade McMaster, considerado uma das instituições mais prestigiadas em pesquisa sobre proteína e músculo, demonstrou que adultos entre 70 e 85 anos que consumiram proteína de soro após exercício mostraram uma resposta muscular comparável à de adultos de 40 anos. Pode acreditar nisso? A proteína de soro literalmente rejuvenesceu a resposta muscular de pessoas de 85 anos. E aqui vem a parte prática. Como incorporar a proteína de soro de leite na sua vida diária?
A forma mais conveniente é através de suplementos em pó, que se dissolvem facilmente em água ou leite. Uma porção típica de 25 a 30 gramas fornece entre 20 e 25 gramas de proteína de alta qualidade e é muito fácil de preparar. Mas também pode obter soro de leite de forma natural. E aqui dou um conselho muito prático que muitos não conhecem. Você já viu aquele líquido amarelado que flutua por cima do iogurte ou do queijo artesanal? Isso é soro de leite natural. Não jogue fora. Tome-o. É uma fonte natural de proteína de soro com todos os seus benefícios. No entanto, devo ser claro com você. Se está considerando começar a usar proteína de soro em pó como suplemento, por favor, consulte primeiro seu médico de família ou seu nutricionista, especialmente se você tem doença renal, já que pessoas com rins comprometidos devem manejar seu consumo de proteína com muito cuidado. Cada pessoa é um mundo diferente, e o que funciona perfeitamente para um pode precisar de ajustes para outro. Agora, bem, prometi revelar o fator mais importante que determina se todas essas proteínas realmente funcionam no seu corpo. E chegou o momento. Você pode comer os melhores ovos, o melhor salmão, as melhores lentilhas e o melhor soro de leite do mundo. Mas se não ativar este fator, uma grande parte dessa proteína será desperdiçada. Pronto! O fator número 1 é o movimento, especificamente o exercício de resistência moderado e adaptado à sua idade e condição física. E antes que você pense, doutor, eu já não posso mais ir à academia? Escute-me bem, não estou falando de levantar pesos como um atleta olímpico. Estou falando de algo tão simples como levantar-se de uma cadeira 10 vezes seguidas, subir e descer o degrau da sua porta 5 vezes, caminhar com propósito durante 20 minutos, fazer agachamentos suaves, segurando-se no encosto de uma cadeira. Os estudos científicos são absolutamente contundentes nisso. Sem o estímulo do movimento, o músculo não tem razão para usar a proteína que você consome para crescer. É como comprar os melhores materiais de construção e deixá-los empilhados no quintal sem que nenhum pedreiro os use. O exercício é o pedreiro que pega esses materiais proteicos e os transforma em músculo real. Um estudo do Journal of Gerontology demonstrou que idosos que combinaram proteína de soro de leite com exercícios de resistência de baixa intensidade durante 12 semanas ganharam em média 1,1 kg de massa muscular magra e reduziram seu tempo no teste de sentar e levantar da cadeira em 22%. Isso não é apenas um número em um estudo. Isso é levantar-se da cadeira sozinho, sem se apoiar, sem que o joelho trema, sem que alguém tenha que ajudá-lo. Isso é autonomia, isso é dignidade, isso é qualidade de vida. 3 aliados adicionais para potencializar os resultados. Antes de fechar, quero dar-lhe 3 aliados adicionais que potencializam o trabalho das proteínas que mencionei. Isso é informação extra que você não encontrará em muitos lugares. O primeiro é a vitamina D. Aproximadamente 70% dos idosos na América Latina têm níveis baixos de vitamina D. E isso é um problema grave, porque a vitamina D age como um interruptor que diz aos genes musculares para ativar a síntese proteica. Sem vitamina D suficiente, mesmo que você consuma proteína de excelente qualidade, o músculo não a aproveita de maneira ótima. A melhor fonte gratuita e natural de vitamina D é a exposição solar de 15 a 20 minutos diários em braços e pernas, preferencialmente antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, para evitar danos à pele. O segundo aliado é a creatina monoidratada. Sim, a creatina não é apenas para atletas jovens. Uma meta-análise de 22 estudos publicada no Journal of Strength and Conditioning Research demonstrou que a suplementação com creatina em idosos melhora significativamente a força muscular e a função física. A dose estudada e considerada segura na maioria dos estudos é de 3 a 5 gramas diários, mas novamente, consulte seu médico antes de iniciar qualquer suplemento.
E o terceiro aliado é o sono de qualidade. Durante o sono profundo, o corpo libera o hormônio do crescimento, que é fundamental para a reparação e síntese muscular. Se você dorme mal de forma fragmentada ou poucas horas, esse processo reparador é interrompido e as proteínas que consumiu durante o dia não se incorporam ao músculo com a mesma eficiência. 7 a 8 horas de sono de qualidade não são um luxo, são uma necessidade biológica para a saúde muscular. Resumo rápido. Muito bem, façamos uma revisão rápida de tudo que aprendemos hoje juntos. O número 5 da nossa lista foi o ovo inteiro, essa joia nutricional que contém todos os aminoácidos essenciais e que a ciência moderna reabilitou completamente como alimento seguro e poderoso para os idosos. O número 4 foi o peixe azul, rico em proteína completa e em ômega 3, que combate a inflamação crônica e melhora a resposta muscular à proteína. O número 3 foram as leguminosas, nosso tesouro latino-americano, que combinadas inteligentemente com cereais, formam uma proteína completa e extraordinariamente nutritiva. O número 2 foi o frango e o peru, a proteína magra com alto conteúdo de leucina, que é perfeita para ser distribuída em 3 refeições diárias. E o número 1, a campeã absoluta, respaldada pela maior quantidade de evidência científica, foi a proteína de soro de leite whey, com sua incomparável velocidade de absorção e seu riquíssimo conteúdo de leucina, que desperta os músculos envelhecidos e os põe a trabalhar. E sobre tudo isso, o fator supremo que potencializa tudo é o movimento moderado e constante, adaptado ao seu corpo e suas possibilidades. Quero ser muito transparente com você, como sempre sou. Tudo o que compartilhei hoje está baseado em evidência científica publicada em revistas médicas de alto impacto. No entanto, nenhum vídeo, por mais completo que seja, substitui a avaliação personalizada do seu médico de família ou nutricionista. Eles conhecem seu histórico, seus medicamentos, suas condições específicas. Antes de iniciar qualquer mudança importante na sua dieta ou começar a usar suplementos, por favor, consulte-os. O que funciona perfeitamente para a maioria pode precisar de ajustes para você. E esse cuidado individual é o que marca a diferença entre um bom resultado e um resultado excepcional. Se você chegou até aqui, é porque se preocupa com a sua saúde e quer viver com mais qualidade. No livro Saúde Após os 60, eu mostro como a nutrição e hábitos simples podem ajudar a recuperar energia, fortalecer o corpo, melhorar a memória, cuidar da circulação e manter a autonomia por mais tempo. São mudanças práticas com alimentos acessíveis e orientações fáceis de seguir no dia a dia. Se quiser transformar a sua rotina de forma simples e realista, clique no primeiro link da descrição e conheça o livro. E com isso, minha gente querida, chegamos ao final deste vídeo que espero de coração que tenha sido útil, que tenha sido claro e que tenha acendido em você aquela centelha de motivação para se cuidar melhor, para se alimentar melhor, para se movimentar mais. Porque o que mais me dói como médico não é ver um paciente doente. O que mais me dói é ver uma pessoa idosa que já resignou sua independência, que já aceitou que seu corpo não pode mais. Agora preciso pedir algo muito especial e, por favor, não pule, porque para nós é muito importante. Se este vídeo lhe trouxe algo valioso, se você aprendeu algo novo hoje, faça-me o favor de deixar um comentário aqui embaixo. Adoraria saber 3 coisas sobre você. Primeiro, de que país você nos ouve? É do Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique? Me faz muito feliz saber de onde vêm essas conversas. Segundo, quantos anos você tem? Não tenha vergonha, aqui todos somos família e cada idade é uma celebração. E terceiro, qual dessas 5 proteínas você já tem na sua dieta e qual vai começar a incorporar a partir de hoje? Seus comentários não só enchem meu coração, mas ajudam este canal a crescer e a continuar chegando a mais idosos que precisam desta informação. Se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui neste espaço, você sempre vai encontrar informações médicas sérias, honestas, baseadas na ciência, explicadas com o coração. Até a próxima com muita saúde!